Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as eleições no Chile, ondas políticas no exterior e a influência que podem ter aqui no Brasil. Eu converso com o Carlos Gustavo Pódio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, boa noite. Boa noite, Denise, tudo bom? Prazer falar com você, quem nos assiste aí pela Gazeta. Bom, nós tivemos aí recentemente as eleições de Gabriel Boric no Chile, não é? Uma tendência aí que mudou no segundo turno, não é? Ele teve um percentual de votos superior ao do primeiro turno, isso é difícil de acontecer no Chile, mas houve uma coalizão muito maior. E muita gente vê nisso uma tendência mais de centro-esquerda na América Latina como um todo. Se pode falar numa tendência, há alguma mudança em relação a um período anterior das eleições? Denise, já vamos ver, a vitória do Boric foi uma vitória bastante larga, né? Uma vantagem até que surpreendeu os analistas que esperavam uma corrida um pouco mais apertada. Ele representa, do meu ponto de vista, uma nova esquerda, né? Aliás, ele é bastante novo. Ele será, aliás, o presidente mais novo do mundo, né, aos 35 anos de idade. Então ele representa uma nova geração de esquerda que é mais comprometida com pautas democráticas. Por exemplo, ele é um crítico do regime na Venezuela, na Nicarágua, né? Ele não é esse tipo de esquerda mais jurássica que defende regimes autoritários, né? Então, portanto, nesse sentido, ele representa, ele fez um movimento ao longo da campanha de moderação, né? Normalmente, candidatos que partem do movimento estudantil, como é o caso dele, muitas vezes defendem pautas mais extrema esquerda, né, e fazem depois essa transição mais para o centro. Ele, ao longo da campanha, fez essa transição para o centro. Então, eu creio que é um fenômeno específico do Chile nesse momento, né? A gente ainda vai verificar o que está acontecendo no resto da América Latina, é claro que com problemas econômicos, questões sociais se tornando mais salientes, isto tende a dar mais espaço para forças de esquerda, que são as forças que acabam falando com este eleitor. A conversa com os trabalhadores, com essa mobilização social que se vê. Nós tivemos a surpresa, por exemplo, na Bolívia, né, nas últimas eleições, que não se imaginava que Evo Morales conseguisse levar adiante um candidato dele pela forma como ele saiu do governo, mas ele conseguiu, né? Nós temos também na Argentina grandes desafios econômicos, dos países com o maior percentual de inflação no mundo. Então, tem desafios também colocados, mas eu vejo uma preocupação também com essa questão social, os programas que são apresentados pelos governos e, curiosamente, tem uma tendência também de política econômica liberal, não é? Pois é, veja você que mesmo no caso da Bolívia, né, o candidato Evo Morales, que era o ministro das Finanças da Bolívia, alguém que tem umas posições do ponto de vista econômico que são, em certa medida, bastante ortodoxas, né? Então, é curioso a gente ver esta nova esquerda que se apoia muito em pautas como, por exemplo, meio ambiente, direitos humanos, né? Outras pautas que já são importantes na esquerda, atualmente na esquerda europeia, né? E de alguma forma parece que uma certa esquerda democrática que na América do Sul vem importando essas pautas. Essa é a razão pela qual o Boric, por exemplo, é crítico forte do governo venezuelano por conta das inúmeras violações de direitos humanos que acontecem naquele país. Então, acho que nós vamos ter que observar agora como é que essas forças vão se desenvolver, né? Tanto no campo da esquerda, Denise, quanto no campo da direita democrática, né? Nós temos, por exemplo, o próprio Sebastián Piñera, o atual presidente do Chile, que vai deixar o cargo para o Boric, que representa uma direita civilizada, democrática, né? Então, acho que a questão que a gente tem que prestar atenção não é apenas o embate esquerda-direita, mas é o embate entre extremistas, né? Populistas, esse tipo de coisa que eu acho que são que realmente acaba afetando aí a saúde da democracia. O exemplo que você deu foi exatamente Maduro na Venezuela. Embora ele se coloque como esquerda, na verdade é uma ditadura e não dá para fugir disso. É uma ditadura de fato que não dá direito à oposição de concorrer com eleições livres, né? Que é o caso da Venezuela, é o caso da Nicarágua. A Nicarágua é a mesma coisa, né? Onde o Ortega, entre aspas, ganhou a sua reeleição. Então, este é o tipo de esquerda antidemocrática, assim como a direita antidemocrática, que nos deve chamar a atenção e que preocupa, né? Então, eu acho que uma outra forma da gente olhar essas ondas, mais do que ver ondas de esquerda ou de direita, é ver se nós estamos indo para uma onda mais democrática ou se nós estamos indo para uma onda menos democrática, mais autoritária e mais populista.
populismo, né? O grande tema da política internacional dos últimos anos tem sido a ascensão do populismo, né? E muitas vezes é um populismo que se manifesta tanto à esquerda quanto à direita. E essa me parece o principal problema para as democracias atualmente, né? Teremos, por exemplo, em breve eleições na Colômbia, né? O candidato que lidera na Colômbia é um candidato populista de esquerda, né? Esse não é, por exemplo, a mesma postura do Boric no Chile, né? Então nós temos que ver se ele vai também moderar as suas posições nesse sentido, né? Acho que essas questões que a gente tem que prestar atenção. E a gente vê nessa questão das ondas populistas, tem o Biden nos Estados Unidos e a gente vê uma popularidade em queda dele também. Isso pode ser uma referência importante. Pois é, nós vamos ter, além, uma outra eleição importante que a gente tem no ano que vem, são as eleições legislativas nos Estados Unidos, né? E vamos ter que medir qual vai ser o tamanho aí do problema para o Biden. Normalmente, eleições legislativas, que são chamadas eleições de meio de mandato, né? Porque ocorrem no meio do mandato dos presidentes, elas costumam ser muito ruins para o partido do presidente. No caso do Biden, que não tem uma popularidade muito boa nesse momento, na verdade, a essa altura do campeonato, ele só perde por Donald Trump em termos de impopularidade, e isso normalmente tem um impacto nessas eleições de meio de mandato. Tá? Muitas pesquisas, inclusive, Denise, para a gente ver como essa ameaça do populismo não está deixada de lado, que colocariam, por exemplo, que se as eleições fossem hoje, mesmo com tudo que aconteceu nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, né, a invasão do Capitólio, etc., algumas pesquisas mostram que o Trump venceria o Biden. E o Trump provavelmente vai tentar voltar de alguma forma, ele continua se manifestando. Curiosamente, a gente até comentava antes que ele defende as vacinas, ao contrário de uma extrema-direita, inclusive na Europa, que é contra vacinas e tenta aproveitar esse embalo, não é? Foi curioso que o Trump ele participou recentemente de um programa onde ele fez uma defesa muito forte das vacinas, né? Em determinado momento, alguém na plateia começou a vaiar e ele pediu para parar de vaiar, disse que era um pequeno grupo. Então, ele disse que as vacinas são importantes, né? Por quê? Porque o Trump, ele é, antes de tudo, alguém que pensa politicamente, né? E ele entende que politicamente é interessante ele levar o crédito pela questão da vacina, né? Por isso que eu não entendo por que no Brasil, por exemplo, nós temos um presidente que fala com os 3%, 2 ou 3% da população brasileira que são contra a vacina. A população brasileira tem demonstrado claramente, né, basta a gente ver nos postos de saúde, tem demonstrado claramente ser favorável à vacina. Então, nem do ponto de vista político, essa estratégia do presidente brasileiro faz sentido, né? Razão pela qual tudo aponta para uma situação muito difícil para ele nas eleições do ano que vem. Agora, temos mudanças importantes e relevantes também de governo em países europeus. Nós tivemos agora recentemente Olaf Scholz, que tem a tarefa de substituir Angela Merkel. Ele conseguiu formar uma coalizão com vários partidos, se imagina um governo estável como foi o dela. Mas teremos eleições também na França, tem a questão do Reino Unido com a queda da popularidade de Boris Johnson, que pode levar até antecipação, talvez, de eleições. Como é que você vê o cenário europeu hoje? Você marcou bem aí as mudanças importantes, né? Nós temos agora um governo de centro-esquerda na Alemanha, um governo que se diz comprometido com essas pautas todas novas que nós falamos, notadamente a pauta do ambiente, que tem sido uma pauta cada vez mais importante. Eu acho que nós vamos ter um teste importantíssimo na França, né? A França, me parece que é uma das eleições mais importantes no ano que vem, né? Nós temos verificado a ascensão de diversos candidatos, o cenário ainda não é muito claro, né? O Macron não tem uma popularidade muito grande, mas deve ir ao segundo turno, e vamos ter que observar se dessa vez, por exemplo, qual vai ser o desempenho da Le Pen, que representa essa direita populista, né? E que muitas vezes não tem compromisso com pautas democráticas. No caso do Reino Unido, a queda de popularidade do Boris Johnson é uma coisa absolutamente aterradora, né? Ele tem caído muito fortemente a sua popularidade e vamos ver como é que isso vai se refletir em termos de uma possível mudança de governo, né? Os trabalhistas britânicos também não estão muito bem organizados, ainda precisam oxigenar um pouco mais as suas lideranças e eu não sei em que condições que eles vão entrar numa possível eleição antecipada na Inglaterra, mas são movimentos importantes para a gente prestar atenção. E Boris Johnson está tendo que conviver e administrar ao mesmo tempo os efeitos do Brexit, que a população decidiu, e as consequências da pandemia, não?
Pois é, a Inglaterra aqui partiu de forma positiva, né, nessa questão das vacinas, começou a vacinar muito antes, enquanto a União Europeia, né, os países da União Europeia ainda enfrentavam uma série de problemas, a vacinação atrasou significativamente na União Europeia por questões burocráticas, né, mas agora a Inglaterra enfrenta, o Reino Unido enfrenta uma situação bastante ruim, né, com a explosão de casos devido à nova variante do coronavírus, a variante Omicron. Vamos verificar como é que isso vai impactar, né, na questão política no Reino Unido, né, em termos dessas dimensões que nós falamos, né, não apenas esquerda e direita, mas o populismo e as forças mais democráticas. Porque também nós vemos o próprio Brexit no Reino Unido foi resultado de vitória de forças populistas, né? Essas forças permanecem, continuam atuantes politicamente no Reino Unido. Mas levando a muitas dificuldades, especialmente em relação à inflação. Agora, Carlos, eu queria saber se você vê algum impacto dessas ondas nas eleições aqui do Brasil. Nós estamos aí próximos das eleições de 2022. Você acha que pode ter alguma influência? Eu acho, Denise, que o diagnóstico é o seguinte: nos momentos em que as questões econômicas tomam a frente, né, no momento que nós temos milhões de pessoas passando fome, uma inflação alta, uma questão social importante, então quando temas sociais e econômicos entram no topo da pauta, isto tende a ajudar candidatos que conversem mais com essas pautas. Você tem um candidato e fala de questões culturais, ou fala de questão de corrupção, ou fala de outros temas que não necessariamente esses temas econômicos do dia a dia, esses candidatos tendem a ter mais dificuldade num cenário que as pessoas estão encontrando dificuldade para encher a geladeira, né? É uma questão muito básica que a gente está vivendo, né? Então, creio que esse cenário é um cenário que desfavorece o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, pelo menos que a gente viu nos últimos anos, ele não usa essa linguagem, ele não usa a posição de presidente para falar das questões econômicas, das dificuldades dos brasileiros mais pobres. Então, ele não tem dificuldade de se conectar e falar desses temas e prefere tratar de outros temas, né? Por exemplo, lutando contra vacinação de crianças, de outras questões, questão de arma, né? Que são temas que perdem relevância quando você enfrenta questões, dificuldades econômicas bastante agudas, que é o nosso caso. E essas eleições pelo mundo estão mostrando também a importância de coalizão, né? Acho que isso foi uma lição, me parece, que o Bolsonaro acabou aprendendo, né? A necessidade de, num país como o Brasil, e em democracias em geral, né, Denilde, os presidentes não são eleitos para serem imperadores, né? Os presidentes, eles têm uma série de limites ao seu poder, limites esses dados pela Constituição, né? Limites esses que são características de repúblicas democráticas, e você precisa saber fazer política. Não adianta não gostar de política e ser político, porque é necessário você saber fazer política, compor com diversas forças e pensar em estratégias de longo prazo para o país. É isso, ouvimos o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Poggio, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite a todos. Com você.